muita satisfação que a Associação Brasileira de Radiologia recebe o professor Hans-Joran Grandau, professor titular da disciplina de Radiologia e Diagnóstico Oral da Universidade de Gothenburg. E, em nome da comissão científica, nós nos sentimos extremamente brindados com a presença do Dr. Hans-Joran, que é um dos maiores pesquisadores em imagem digital. A sua experiência é aproximadamente nos últimos 20 anos. O professor Hans-Joran vem trabalhando com essa linha de pesquisa, além, evidentemente, de ter militado na radiologia nos últimos 30 anos. Eu sei que ainda é cedo, né? Ontem houveram muitas festas aqui, mas nós vamos dar início aos trabalhos com a vontade de cumprirmos todo o programa que começará hoje até a meio-dia. Depois das 2 às 4 nós teremos a finalização dessa parte científica. Então, com vocês, eu deixo as palavras ao professor Hans-Joran. Muito obrigada por essas palavras tão gentis. Eu espero que elas tenham sido gentis, pelo menos. Bom dia a todos. E vamos ver se isso daqui está funcionando. Será que a gente pode apagar as luzes, por favor? Eu ainda não havia percebido que havia tantas boates em Belo Horizonte. Mas espero que essas boates não tenham ficado abertas até muito tarde ontem, de forma que as pessoas possam começar a chegar até daqui a pouco. E como o Dr. Israel mencionou, eu sou da Universidade de Gothenburg, na Suécia, e basicamente eu trabalho com diagnóstico, que eu utilizo essas radiografias para me ajudar nessa minha tarefa. E realmente isso é uma coisa muito importante de se enfatizar. E eu normalmente falo que, para mim, a eletricidade, ela não é exatamente só 2 buracos na parede, ali a tomada. Eu não estou exatamente tecnicamente interessado na eletricidade. Mas, às vezes, eu percebo que nós temos que conhecer um pouco mais a respeito do passado técnico. E isso tem se tornado cada vez mais e mais importante com o desenvolvimento da tecnologia, porque eu detesto ver um futuro dirigido por físicos e engenheiros ao invés de pessoas que trabalham com diagnóstico. Então, eu acho que é importante que nós aprendamos um pouco a respeito de física e dos aspectos técnicos para que a gente consiga ajudar os engenheiros e os físicos nas suas próprias tarefas. E eu também devo admitir que é uma área bastante fascinante. Eu venho de um país muito pequeno, a Suécia. Eu até aumentei a Suécia aqui um pouquinho para ver se vocês conseguem ver onde é que ela está. Então, de Gothenburg eu vim para Belo Horizonte. Foi uma viagem bastante fácil, porque foi de descida, né? E para descer todo Santa Ajuda, eu não sei como é que eu vou fazer para subir até lá em cima de novo. Mas vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas eu achei esse site na internet e eu vi algumas semelhanças entre o site da Arara na internet e a bandeira da Suécia. Então, talvez realmente haja algo em comum entre o Brasil e a Suécia, além das cores da Arara que ele achou no site da internet. E vocês talvez conheçam, ou talvez saibam, que a nossa rainha nasceu aonde? Vocês sabem aonde a rainha Silvia nasceu? No Brasil. Então, realmente há mais em comum entre Brasil e Suécia. Então, eu fiquei bastante interessado em coisas brasileiras quando eu acabei de me formar. E eu sempre gostava de ouvir música brasileira. Por exemplo,
por exemplo, um compositor brasileiro, e eu comentei com uma garota a respeito dele, e ela falou, olha, eu não conheço, mas talvez meu avô conheça. Existem algumas outras coisas que a gente tem em comum também. E Gothenburg não é a capital da Suécia, mas eu acho que acaba sendo a capital da odontologia na Suécia, para não dizer da Europa. E se tornou também a capital do futebol. Do futebol real, não aquele futebol americano, né? Eu falo de futebol de campo. Mas o futebol que vocês jogam aqui no Brasil é o mesmo que o nosso. E eu andei dando uma olhadinha na história que ligava a Suécia e o Brasil e achei o seguinte: em 1958 o Brasil venceu a Suécia na final da Copa do Mundo. E isso daí realmente foi um resultado muito próximo, foi 2-1, parece, e eu acho que o Pelé, no finalzinho do jogo, fez 3-1. Será que foi isso mesmo? Eu não sei. Os fanáticos aí que me ajudem da plateia, por favor. Então, realmente, foi um resultado bem próximo. Vocês têm que me... Foi 5-2? Ah, não. Bom, eu não devia nem ter falado isso. Para que eu fui lembrar? Bom, foi legal porque o Pelé foi muito importante e ele se tornou assim uma forma de herói na Suécia e ele voltava sempre para nos visitar e era muito admirado. Em 1995, certo? O Brasil venceu a Suécia nas semifinais da Copa e realmente não foi um resultado próximo. E vocês podem ler. Foi em 94, né? Olha, vocês podem ver que vocês não estão podendo confiar muito nos meus resultados, não. Mas foi nos Estados Unidos. E os repórteres falaram que todo o jogo ficou na parte sueca do campo. E na parte brasileira do campo, eles podiam aterrissar até um helicóptero de tão pouco jogador que tinha por lá. E em 1997, houve um congresso. Então, há uma história comum entre Brasil e Suécia. E vocês já perceberam que eu já estou mentindo para vocês desde o começo, então sejam bastante condescendentes comigo, por favor. Então, eu estarei conversando com vocês hoje a respeito de radiografias digitais. E esse é o meu assunto. Será que eu posso melhorar um pouco essa imagem? Será que está bom aí a nitidez da imagem ou não? Então, nós temos que começar a falar um pouco a respeito de filmes. Porque o filme é o que nós vamos substituir com a radiografia digital. Então, nós temos que começar a falar sobre o que está errado nos filmes. E vamos começar a falar a respeito do que é imagem digital, das propriedades de uma imagem digital. Nós vamos falar a respeito de imagem analógica, de imagem digital, a tecnologia CCD e um outro tipo de tecnologia. Tem que falar também a respeito de percepção de imagem, que é muito importante dentro do campo da imagem digital, processamento dessa imagem, a comunicação dessa imagem. E eu falarei um pouco também a respeito das diferenças diagnósticas, se houver algum tipo de diferença entre as imagens analógicas e digitais, e eu começarei essa sessão falando um pouquinho mais a respeito de qualidade de imagem e se há diferenças entre a qualidade de imagem nessas imagens digitais e analógicas. E, finalmente, eu falarei a respeito de outros benefícios que vêm acoplados ao advento da imagem digital. Então, vamos começar com isso.
Ou seja, com o que realmente está errado com os filmes. Por que estamos substituindo os filmes? Bom, aqui estão algumas desvantagens associadas à utilização dos filmes radiográficos. Os filmes têm aquilo que nós chamamos de um quociente de eficiência baixo. O que significa isso? Significa que os filmes apenas absorvem uma pequena parte dos raios-x, dos fótons dos raios-x, que são emitidos e que atingem aquele filme. De fato, é menos de 1% que é absorvido. Então, grande parte desses raios-x que nós estamos bombardeando o paciente não são utilizados para construir uma imagem a partir deles. Seria bom se nós pudéssemos mudar esse percentual. Os filmes têm um intervalo de exposição bastante estreito. E nós percebemos isso clinicamente, porque algumas vezes nós subexpomos e algumas vezes nós superexpomos filmes, não é verdade? Então, isso daí é um outro defeito. Nós utilizamos processamento químico e poluímos as nossas fontes de água com aquelas soluções de revelação e de fixação, o revelador e o fixador. E nós utilizamos prata na confecção desses filmes. A maior parte da prata hoje é utilizada para se fazer a confecção desses filmes. E nós podemos transformar a prata em coisas muito mais úteis, ou utilizar a prata para outros fins. As imagens que nós obtemos são imagens estáticas, elas são o que são. Ou, pelo menos, elas não podem ser melhoradas. Às vezes, elas até pioram ao longo do tempo. Mas, basicamente, elas são bastante estáticas. A comunicação da imagem, ela é bastante lenta e pouco eficiente. Então, se nós quisermos, por exemplo, mandar essas imagens para algum outro lugar, isso vai levar dias ou semanas, ou algumas vezes essas imagens nem chegam aonde deveriam chegar, a algum tipo de extravio. E, enquanto isso, realmente não há nada suficiente na nossa própria clínica. Então, esses são alguns pontos que gostaríamos de modificar, se possível. E também existem alguns outros defeitos também. Ao mesmo tempo, nós devemos nos lembrar que os filmes nos serviram muito bem por quase 100 anos. E um filme que é bem e corretamente exposto, que é corretamente revelado, ele possui uma imagem muito boa. E nós não devemos nos esquecer disso. E como vocês podem ver, ele traz informações desde pequenos detalhes, áreas com densidade muito baixa até áreas com densidade altíssima. E isso é importantíssimo de ser lembrado. E nós devemos também manter em mente. E eu gostaria de me desculpar porque eu coloquei alguns slides em sueco, mas eu espero que vocês não vão se importar em função da nossa história, principalmente no futebol. Então, aqui está o tempo de exposição e vocês observam como que isso daqui sofreu modificações ao longo dos anos. Nos anos 20, nós tínhamos que utilizar mais de 90 segundos para fazer a exposição em uma região molar, por exemplo. E quando eu estava na escola de odontologia, de acordo com meu filho, lá no tempo dos dinossauros ainda, nós utilizávamos tempos de exposição a mais ou menos 3 segundos, de mais ou menos 3 segundos. Agora nós já chegamos a um intervalo de 0,3, 0,4 segundos. Então, isso daí é um desenvolvimento muito relevante em termos da utilização dos filmes. Mas, ainda assim, eu digo que os filmes não são receptores extremamente bons dos raios-x. E eles não cuidam muito bem daqueles raios-x que recebem. Então, eu ainda acho que há muito o que ser feito
que em termos de diminuição das doses de raio-x emitidas. Então, vamos dar uma olhada, por algum tempo, no processo diagnóstico, assim, de acordo com o modelo em particular. Nós começamos, então, com as máquinas de raio-x ou com os aparelhos de raio-x, produzimos um feixe de raios-x que é até certo ponto homogêneo. Não, nós vamos voltar nisso dizendo o quão homogêneo ele é, que ele não é tão homogêneo assim, mas vamos considerá-lo homogêneo. E nós então atingimos um objeto com esses raios-x. Agora, esse objeto ele pode ser visto como ele consiste de diferentes densidades, mas os raios-x eles só diagnosticam objetos com, por exemplo, densidades diferentes. E se nós formos mudar de sistema, nós temos que mudar para um sistema que venha a diagnosticar diferenças de densidade não tão gritantes. E essas densidades elas estão distribuídas de determinada forma no espaço. Então, esses fótons saindo, carregando toda aquela informação que trouxeram do objeto, e nós utilizamos os filmes para receberem essa informação. Mas as mudanças no filme são tão sutis que nós temos que utilizar um revelador para amplificar aquela informação no filme. E aqui está uma parte muito crítica do processamento dos raios-x. Não é utilizado muito frequentemente, ou melhor, é feito até certo ponto raramente. Entretanto, agora a informação tem aquelas densidades diferentes e nós utilizamos uma fonte de luz e vemos esses fótons de luz passando pelo filme, e agora são esses fótons de luz que carregam a informação até os nossos olhos. E nós sabemos que os olhos são uma parte ou uma extensão do cérebro. Na verdade, nós não vemos com os olhos e sim com o cérebro. Então, esse sistema olho-cérebro é um sistema muito importante e nós realmente esperamos que venhamos a perceber uma imagem a partir disso. Então, esse processo ele vai ser alterado com os sistemas digitais, mas devemos nos conscientizar de onde estão essas mudanças, onde que nós vamos mudar e onde que nós vamos deixar permanecer como está. No começo dos anos 70, depois de alguns anos mais cedo, onde a radiografia já não era tão precisa, alguns modelos começaram a surgir para se descobrir o que estava errado, onde podia se melhorar. E esse modelo apregoava que nós tínhamos que obter uma grande quantidade de informações e essas informações eram transferidas para a pessoa que estava responsável pelo diagnóstico. Então, nós temos que preservar e não tínhamos que destruir essas informações. Mas, ainda assim, existem alguns defeitos nesse modelo. E o que o filme faz, na verdade? O filme, ele detecta ou ele seleciona dados radiográficos. Ele também armazena aqueles dados radiográficos e eu utilizo essa expressão informação. Eu prefiro usar dado a informação. E ele também expõe ou apresenta esses dados radiográficos. Então, ele tem 3 funções. Já quando, em se tratando da radiografia digital, você precisa de um sensor para detectar
ou selecionar os dados. Você precisa de uma memória computadorizada para armazenar esses dados. E você precisa de uma tela de computador para expor aqueles dados. Então, eu acho que isso é muito importante. É muito importante. Nós temos que nos perguntar: será que isso faz sentido? Será que tem sentido sairmos de um filme que, na verdade, faz tudo isso por nós e substituir isso com 3 coisas diferentes: um detector, uma fonte de memória e uma outra fonte que venha a apresentar a imagem, a fazer a exposição da imagem. Eu tenho lido artigos e, até algum tempo atrás, esses artigos diziam que se nós tivéssemos começado desse lado e alguém tivesse inventado os filmes, ele ou ela teriam recebido o prêmio Nobel. Não é verdade? Agora, o porquê que agora nós vamos querer mudar de um filme para um sistema digital? A ideia é, quando nós separamos essas funções que um filme tem em 3 funções diferentes, nós queremos otimizar cada uma dessas funções separadamente. Então, nós podemos otimizar a parte detectora, a parte armazenadora e a parte expositora daquela informação. Então, vocês têm que pensar um pouquinho a respeito disso quando vocês estiverem considerando a mudança de um sistema de filme para um sistema digital. Será que isso se aplica? E será que nós estamos alcançando isso? Eu não tenho certeza ainda não. Eu acho que nós estaremos alcançando no futuro e temos que nos lembrar que nós estamos apenas no princípio da era digital. A, a frase que o presidente François Mitterrand falou: existem 3 formas de se cair na bancarrota. Quando você joga, quando você vai pela cabeça das mulheres. Bom, esse daí era o presidente François Mitterrand. Então, com certeza, ele falava muito de mulheres, né? E quando se aplicava novas tecnologias. E ele disse que o jogo é o mais rápido. Você atinge a bancarrota mais rápido. Através das mulheres era o mais prazeroso. E através das novas tecnologias era o mais certo. E ele sabia, porque ele era um expert, um especialista em todas as 3 áreas. Isso é o que nós chamamos muito comumente de uma curva de difusão, algo muito interessante de ser estudado na história da medicina e da odontologia, porque isso descreve como que uma tecnologia se torna utilizada para mais e mais fins ao longo de um período de tempo. E para todas as técnicas ou para todos os sistemas ou o que quer que nós estejamos aplicando, nós podemos ver onde essa tecnologia começa e como que o seu uso vai sendo ampliado. E aí nós chegamos a um estágio um pouco mais homogêneo e, eventualmente, essas técnicas vão desaparecendo. Então, essa é uma curva de difusão para a radiografia convencional, através dos filmes. Nós começamos há uns 100 anos atrás, cresceu bastante rapidamente, chegamos num patamar e agora estamos a ponto de deixar essa técnica. E aqui começa a surgir a radiografia digital. Agora, nós também podemos observar esse mesmo dado mais detalhadamente e podemos observar curvas de difusão como estas. Isso começou em 1988, 1989, onde nós tínhamos o sistema RVG, alguns sistemas que não foram muito utilizados,
e desapareceram. E aí começaram a desenvolver um outro sistema, uma nova geração que veio, teve o seu apogeu, foi utilizada por algumas outras pessoas e caiu. Então, agora eu acredito que nós estejamos alcançando a 8ª geração dentro de 10 anos. E se vocês quiserem ficar assim bastante atualizados, vocês têm que mudar de sistema todos os anos. E com certeza vocês já estariam na bancarrota a essa altura, na falência a essa altura. E a curva de difusão da radiologia digital estaria mais ou menos dessa forma. Foi utilizada, desapareceu, começaram com outro sistema que foi usado, desapareceu e foi assim por diante. E a nossa curva de difusão é essa. E talvez daqui a 100 anos teremos algo muito diferente. Talvez não 100, mas 50 ou até 20 anos. É importante que nós tenhamos observado essas utilizações anteriores. Nós dependemos dessas utilizações anteriores para experimentarmos uma nova tecnologia, para comprar uma nova tecnologia de forma que ela possa ser desenvolvida. Mas alguns de nós talvez venhamos a esperar um pouco mais, esperar para que isso tenha se estabelecido de uma forma melhor e tenha se tornado uma tecnologia mais bem documentada. E todos nós somos diferentes e eu não posso dizer ou afirmar um determinado comportamento para cada um de vocês. Mas se formos começar a aplicar a radiografia digital e deixar a radiografia de filmes convencional atrás de nós, nós devemos ter um motivo para isso. E o motivo não pode ser nada mais além do que a radiografia digital é melhor do que os filmes. E será que é? Mas e com relação a que ela é melhor? Então, nós temos que tentar descobrir o que é melhor e como que isso se aplica em termos de qualidade diagnóstica, das dosagens de radiação, da comunicação de imagem, do custo monetário e a visibilidade clínica. Será que isso funciona? Será que nós podemos utilizar a radiografia digital para todos os outros objetivos que os filmes eram utilizados? Quais são os riscos ambientais de uma técnica relacionados à outra? Qual que é o tipo de armazenamento de imagem e por assim por diante? Então, nós temos que tentar encontrar aonde e de qual, para que lado que essa balança vai se inclinar, se vai ser em direção à radiografia digital ou à radiografia convencional. E como nós veremos mais tarde, é muito diferente hoje daquilo que costumava ser antigamente. Nós costumávamos ter basicamente dois tipos de filme, ou duas marcas, a Kodak e a Agfa. E essas marcas tinham mais ou menos a mesma qualidade. Agora nós temos muito o que escolher. E digamos que nós estejamos entrando numa situação semelhante àquela situação quando nós vamos escolher um carro. Por que as pessoas não utilizam o mesmo carro, a mesma marca de carro? Bom, porque as pessoas têm preferências diferentes. E eu lhes direi que, seja para se mudar da radiografia convencional para a radiografia digital, eu não vou dizer para você que marca que você tem que usar, porque isso é uma escolha sua. E eu também, da mesma forma, não digo para os meus amigos que carro que eles têm que comprar, porque com certeza eles vão reclamar comigo, vão me xingar, porque o nosso gosto não vai ser o mesmo. Mas eu estarei lhes dando alguns meios através dos quais vocês podem comparar os diferentes sistemas, para que você seja capaz de chegar à melhor escolha. Então, agora, nós vamos começar a passar
a respeito do que é uma imagem digital. E eu estarei fazendo isso para alguns de vocês que sabem muito pouco a respeito de imagem digital, e aqueles que já sabem um pouco mais, tenham um pouco de paciência comigo, por favor. Então, eu já disse que essa daqui é uma imagem analógica. Em uma imagem analógica, seja uma escala de cinzas ou seja uma imagem colorida, essas imagens vão se fundindo umas nas outras e mudando continuamente. Já na imagem digital, alguns de vocês podem observar, se vocês não estiverem no fundo do auditório, você pode ver que ela é feita, composta de pequenos quadrados. É como se fossem mosaicos. E cada quadradinho desses tem apenas uma cor e apenas uma saturação de cor. Então, uma imagem digital é constituída por elementos de fotografia. E cada um desses elementos de fotografia tem apenas uma cor. Nós estamos falando a respeito de imagens coloridas. E cada elemento de fotografia tem apenas um nível de cinza. Não há diferenças dentro daquele elemento da fotografia, daquele pequeno quadrado. Iniciou-se há algum tempo atrás em uma escola de teorias, uma escola de pensamento. Cada vez que nós vamos a uma palestra, a gente aprende alguma coisa diferente, e eu aprendi uma coisa que era o seguinte: a forma de se aprender algo é de repetir aquilo muitas vezes. Então, de vez em quando, eu vou estar repetindo as coisas. E espero que vocês com isso aprendam mais também. Vocês talvez vão ouvir algumas coisas repetidas ao longo da minha palestra. A palavra dígito não é estranho para vocês isso, porque a linguagem de vocês é latina, mas a palavra dígito deriva da palavra latina dígito ou dedo. E é um sinal bem legal isso aí. E as imagens digitais são compostas de números consistindo de combinações de dígitos. Então, uma imagem digital é composta de um grande número de pequenas unidades ou pequenos elementos chamados pixels. Então, um pixel é a característica mais importante de uma imagem digital. Como eu mencionei, os pixels estão arranjados ou organizados em colunas e fileiras, e cada um deles tem uma localização numérica. Nós sempre temos como isolar cada pixel individualmente, porque ele está numa determinada fileira e numa determinada coluna. Cada pixel também tem um valor de brilho ou um nível de cinza próprio. Bom, vamos adiante então para falar das propriedades das imagens digitais. Primeiro vamos falar sobre o número dos pixels ou pixels, ou o tamanho, isso versus o tamanho deles. O número deles em uma imagem, e mais especificamente, o número de pixels em uma determinada área ou unidade de área determina a sua resolução geométrica. E uma forma simples, mas não necessariamente a melhor para descrever a resolução geométrica, é dizer quantos pares de linhas, um preto e um branco, podem ser mostrados por milímetro. Caracteristicamente, os filmes intraorais têm uma resolução geométrica correspondendo
a 15 a 20 pares de linhas por milímetro. Então, se temos duas linhas aqui e uma coluna aqui de pixels, e eles estão aqui na mesma coluna, essa linha vai ser descrita como uma linha única. Então, a gente não vai ver as duas linhas. Se as duas linhas estão um pouco mais afastadas e uma linha cai nessa coluna e a outra cai na outra coluna ali, então nós vamos ter uma coluna de pixels pretos aqui e outro ali. E mesmo assim fica difícil ver que de fato são duas linhas. E isso é importante de se lembrar porque algumas pessoas que descreveram as propriedades desse sistema vão te dizer que a resolução é isso, aquilo, etc., pares de linhas por milímetro, e calcularam isso a partir do tamanho do pixel, que até certa forma é correto, mas é importante lembrar que para ver duas linhas e separar duas linhas, deve haver uma linha aqui, uma outra coluna de pixels que não vai ter a linha e uma terceira coluna com a outra linha. Só então é que você vai poder separar essas duas linhas e visualizá-las. Essa imagem consiste de 512 colunas e 512 fileiras de pixels. Quanto que é isso? Quantos pixels nós vamos ter aqui no total dessa imagem? Muitos. 262.144. É um número grande. Eu acho que é isso mesmo. De qualquer forma, é muito. E isso nos permite ver detalhes bem pequenos e permite também com que nós possamos separar os detalhes um do outro. Então, a resolução geométrica é importante, mas vamos ver que não é tão importante assim. Bom, nessa outra imagem, nós temos apenas 128 por 128 pixels. É um número bem menor, em torno de 15.000 no total. E assim, ainda assim vejo bastante detalhe, embora comecemos a perder já em detalhe aqui nessa imagem. E quando nós reduzimos ainda mais, 64 por 64, 300 e qualquer coisa, começamos a ver os pixels individuais, ou os picture elements, elementos da figura, que são os pixels. E espero que vocês todos possam ver que dentro de cada um deles, de cada quadradinho daqueles, há apenas uma tonalidade de cinza. É assim que eles fazem, pelo menos lá na Suécia, quando você mostra na televisão e tem um criminoso e você não deve ver quem que é o criminoso, você não pode identificar o rosto dele. Então, no rosto, eles reduzem o número de pixels. Em geral é um homem, né? É o rosto dele, né? Mas, John, acho que você tem que me ensinar aqui. Quando você... Ele está esclarecendo detalhe de inglês. Quando você semicerra os olhos... Você também não sabe, não? Você não sabe inglês, não? Ele tá vendo, ele também não sabe inglês. Vocês querem... Eu estou semicerrar os olhos. Quando eu fico com os olhos quase fechados. Quando você tenta usar isso para ver as coisas com mais clareza. E aí você tem uma fusão dos pixels. E aí você consegue ver um pouquinho mais de detalhe se você semicerrar os olhos nessa imagem. Às vezes você melhora a sua visualização desse jeito. Aqui o efeito da redução do número de pixels numa determinada imagem
Aqui tem uma grande quantidade e ali uma quantidade menor. Mas mesmo assim, aqueles que estão sentados lá no fundo não veem tanta perda de imagem. A distância vai fundir os detalhes. Então, vejamos aqui. Se temos esse número aqui e vamos fazer uma imagem digital nessa matriz desse número, o aspecto ficaria assim. Se temos uma grade com um número maior de pixels e, portanto, menores, o 2 vai ter já esse aspecto aqui. E quanto menor o pixel, melhor a resolução geométrica. E com isso, melhor para nós vermos os detalhes, melhor para ver as bordas. Então, eu repito isso de novo, o tamanho do pixel é fundamental, é importante. O tamanho do pixel determina o limite da resolução geométrica. Ele não determina a resolução em todos os sistemas, mas diz para você qual é o maior limite possível da resolução geométrica. E há a questão dos detalhes. Quanto de detalhe nós realmente precisamos ver? Em geral, quando você projeta um sistema, é bom ter algum tipo de especificação. E o problema é que nós ainda não sabemos qual é a especificação ideal. Isso é um problema no momento. E todos dizemos, da mesma forma como dizemos com as outras coisas, bom, nós queremos o melhor possível. Só que essa não é uma forma muito boa de se começar a projetar um sistema. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho. Tendo descrito a superfície de uma imagem, passamos agora a descrever outra coisa. Eu vou falar do número de tonalidades de cinza que cada pixel pode ter, que vai então determinar a resolução de contraste. Lembre-se que existem essas diferenças e o que queremos resolver são essas diferenças de contraste ou resolução de contraste, que também recebe o nome de profundidade da imagem. Então, falamos primeiro da superfície e da diferença entre um e outro, e agora vamos falar da profundidade da imagem. Podemos descrevê-lo dessa forma, defini-lo como altura, mais do que profundidade, porque fica mais fácil de fazer uma imagem para representar isso. Cada pixel pode ter níveis diferentes de valor de tonalidade de cinza, desde o preto até o branco. E há uma convenção. A maior parte das pessoas não vão. Quando se diz preto é representado pelo 0 e branco fica sendo representado pelo número mais alto disponível, no caso. E aí, outras pessoas já fazem o contrário, invertem. O branco é que fica valendo 0 e o preto o maior valor. Então, os pixels aqui tem um valor 0, e aí o branco aqui vai ter o valor mais elevado que é definido ali. E aí você tem todas as escalas de cinza entre um e o outro, que vão ter valores intermediários entre 0 e o número que foi escolhido para representar o branco. E podemos descrever isso como profundidade. Eu acho que aqui nós vamos falar de uma das partes mais importantes. Se essa região aqui em laranja é o nosso objeto, e o objeto consiste de uma variação na sua densidade, desde uma densidade mais baixa, onde praticamente não há luz, até a parte aqui mais elevada, onde nós vamos ter a máxima intensidade
ou a maior densidade, um amálgama de densidade, o raio-x entra do lado de cá e sai do lado de cá, onde os fótons do raio-x vêm. E o que nós queremos fazer é poder descrever num sistema tudo, desde da quase ausência de massa no objeto até a parte mais densa, onde existe mais massa no objeto. No sistema analógico, no filme, ele é feito dessa forma. É contínuo, é uma escala contínua, é uma graduação contínua, do preto ao branco. Os sistemas digitais fazem isso de forma um pouco diferente. Todos esses valores dali até aqui recebe um valor. Ali você tem um espaço, um degrau, digamos assim. Tudo aquilo ali fica sendo o preto. Tudo isso ali fica sendo um cinza mais escuro. Toda essa parte se torna cinza mais claro e tudo isso aqui vira branco. Bom, isso não descreve toda a variação de massa que nós gostaríamos de ter. Então, o que nós queremos é um sistema que divide esse objeto de tal forma que essas partes sejam divididas em partes menores, ou seja, uma escala de cinza com o maior número de tonalidades de cinza. E foi isso que a tomografia computadorizada fez para nós. Descreve variações com um grande número de tonalidades de cinza, de forma que podemos, de fato, detectar o tecido mole, e foi por isso que foi desenvolvido, mas também variações no tecido mole. Nós conseguimos ver, por exemplo, distinguir gordura e tecido conjuntivo, diferenças dependendo da presença de sangue, coágulo ou alguma outra coisa. Então, foi um passo extremamente importante, principalmente no início da tecnologia digital. Agora, nós descrevemos isso como a faixa dinâmica. Uma faixa dinâmica mais larga significa que você vê tudo desde massas de pequena intensidade, pequenas diferenças, até diferenças bem maiores, partes bem mais densas do objeto. Mas existem alguns sistemas que não funcionam muito bem nessa extremidade. Vocês estão entendendo? Então, nessa parte aqui, e ele elimina os valores ali da extremidade, transformando-os em uma cor só. Ou melhor, uma tonalidade só. E também nessa parte, de tal forma que essa região toda aqui vai aparecer como branco. Já na faixa intermediária, eles provavelmente têm um número grande de tonalidades de cinza. E vocês conseguem ver sistemas digitais descritos como tendo uma faixa dinâmica enorme, porque o número de cinza nessas duas faixas é grande. Só que isso não fica absolutamente correto, dado essa situação. É necessário ter cuidado, então, com essa descrição da faixa dinâmica, ou dynamic range, em inglês, desse sistema. Bom, vamos repetir isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou mudar o objeto, agora o objeto está deitado, mas estamos falando então da resolução de contraste. Nós temos o objeto aqui com as diferenças da densidade de massa que estão colocados aqui em passos ou degraus. Os raios-x chegam lá em cima. Se temos um sistema que descreve exatamente isso de forma correta, então você começa a ver as diferenças entre todos os passos. Aí fica bom. Mas talvez tenhamos um outro sistema que transforma tudo isso aqui, esses dois degraus, em branco, cinza claro nesses dois aqui, e a resolução de contraste, então, não fica tão boa num sistema como esse. E podemos concluir que quanto mais ampla a faixa dinâmica,
mais diferenças de densidade de massa podem ser representadas. Eu acho que isso é extremamente importante. Bom, de uma forma geral, utilizamos números para descrever isso e normalmente utilizamos 10 dígitos para formar os nossos números, porque nós temos 10 dedos, 10 dígitos. Pelo menos a ideia é essa. Talvez seja verdade mesmo. Então, ainda bem que temos 10 dedos. Se tivéssemos nascido com 7 dedos, seria um problema. Os computadores apenas têm 2 dedos. Talvez seja a primeira vez que alguém falou isso. Os computadores têm apenas 2 dedos. Então ele funciona com os 2 dígitos, 0 e 1. E nós temos então esse sistema binário e formamos números através das combinações dos zeros e dos uns. E com isso, ao invés de ter um sistema baseado em 10, onde falamos de 10, 2, 3, 4, agora nós estamos falando de um sistema que tem uma base 2. Então, 2 elevado a alguma coisa. As radiografias intraorais, em geral, têm uma profundidade de 256. Então, temos de 0 até 255 tonalidades de cinza. 256 é 2 elevado a 8. As pessoas se referem a essa imagem como sendo uma imagem de 8 bits. Se aumentarmos isso e passamos a uma imagem de 10 bits, temos pixels que podem conseguir 2 elevado a 10, ou seja, 1024 níveis de cinza e assim por diante. Agora, toda criança de 7 anos hoje sabe disso. Eles chegam em casa e contam para você, bom, eu tô com esse joguinho aqui e tem só um sistema de 10 bits e meu amigo tem um sistema lá de 16 bits. Então, você é obrigado a sair e comprar um sistema de 16 bits. Aí você aprende alguma coisa. Você aprende que é muito mais caro. Porque a memória precisa ser muito maior. Bom, acho que nós estamos precisando de um pequeno intervalo. Ok? 5 minutinhos, por aí assim. 10 minutos, então? Das radiografias intraorais digitais tem, como eu mencionei antes, uma imagem de 8 bits. Mas agora começam a surgir sistemas com 12 bits. Isso não significa necessariamente que essas imagens vão captar tudo daqui até aqui. Mas o que talvez façam é que daqui até aqui eles vão ter uma imagem de 12 bits só naquela faixa. 4.000 e... não sei, 4.000 qualquer coisa. 4.096 níveis de cinza. Então, é necessário que você tenha consciência de que quando o fabricante diz que tem uma faixa dinâmica de 1 a 4.096, é bom ter um pouco de cuidado. Isso não necessariamente implica em melhor imagem, de que vão captar tudo de uma extremidade à outra. Bom, vamos então avaliar algumas imagens. Esse filme aqui foi digitalizado
com 256 níveis de cinza, 0 é preto e 255 é branco. E aqui vocês veem que as diferenças surgem aqui com pouca massa ali, você tem o esmalte aparecendo, um tipo de obturação aqui, e vocês então identificam todas essas diferenças de densidade de massa. Vocês conseguem perceber a profundidade. E agora, numa imagem com apenas 32 níveis de cinza, e não há muita diferença. E a razão para isso é que o olho humano, ou melhor, o sistema olho-cérebro humano, não vê ao mesmo tempo mais do que algo em torno de 35 níveis de cinza. O que temos como fazer com um sistema que tem mais níveis de cinza é que podemos avaliar alguns dos níveis e depois outros níveis de cinza e assim por diante. Nós fazemos janelas em partes diferentes da imagem, da mesma forma como fazemos com a tomografia computadorizada. Então, nessa imagem com 16 níveis de cinza, aí você começa a ver diferenças. Você nota que você não tem como detectar diferenças em densidade de massa como você gostaria de detectar. A questão é, quantos níveis nós realmente precisamos? E ninguém sabe. Tem havido estudos demonstrando que 64 níveis de cinzas para todas as finalidades é suficiente. E nós começamos depois a trabalhar com imagens, e quando começamos, devido ao custo do computador, a gente só tinha como trabalhar com 64 níveis de cinza. E isso funcionou muito bem. Então surge a pergunta: se utilizarmos mais de 256 imagens, será que isso vai ser útil? Aqui, mais uma vez, esse menininho, ou menina, não sei, com níveis diferentes de cinza, e aqui com um número pequeno na escala de cinza, e você já não vê os detalhes tão bem nesse caso. Agora, isso é importante. Vocês ouviram o que eu falei? Você não consegue ver todos os detalhes. Bom, os detalhes, eu falei sobre detalhes em termos da resolução geométrica. Mas, naturalmente, se você utilizar a mesma tonalidade de cinza em muitas estruturas, vai ficar difícil ver a diferença das estruturas se todas elas têm essa mesma tonalidade de cinza. Então, o número de tonalidades de cinza também determina como você vai ver os detalhes. E os detalhes separados um do outro. Vocês observarão, e talvez já descobriram, que quando você vai para um desses sistemas, para pessoas que te vendem isso, eles dizem para você: olha a resolução fantástica que nós temos. Eles dizem: esse equipamento tem não sei quantos pares de linha por milímetro e o outro tem só 9, por exemplo. O nosso tem 11, e que 11 parece ser melhor do que 9. Não necessariamente tal. Isso não é necessariamente verdade, que há uma melhoria tão acentuada. Talvez nem seja melhor de forma alguma. Bom, uma repetição rápida, então, nós temos a imagem digital, nós fazemos a leitura e um zoom aqui de uma região de interesse e nós observamos como ela é composta pelos pixels, cada um tendo o mesmo nível de cinza.
E aí nós temos a escala em cinza de 255, na maior parte dos sistemas representados por branco, até aqui embaixo, que é o zero, que é o preto. E essa é a profundidade. E ali a superfície. Bom, para aqueles de vocês que acharam que isso é muito simplório ou simplista, nossos físicos descrevem a mesma coisa da seguinte forma, de um jeito mais sofisticado. Uma imagem digitalizada pode ser representada matematicamente por uma matriz, ou seja, número de colunas e fileiras, cuja função g de ij descreve a escala em cinza em qualquer ponto ij na matriz. Normalmente, G tem um valor entre 0 e 255, 8 bits, enquanto que o I é o número de fileiras e J colunas são determinados pelo tamanho do sensor e também pelo tamanho dos pixels. Os físicos têm uma forma de dizer as coisas de uma maneira bem complicada. Quer dizer, tudo isso é bem mais difícil de entender do que o que foi falado antes. Bom, vamos adiante, passando aqui para falar do analógico para o digital. Eu falei um pouquinho sobre isso antes e vamos continuar. Uma imagem analógica de uma cruz contra um fundo marrom cinza. Aqui a sua representação digital. Na medida em que nós passamos, como eu mencionei, para o preto, nós temos valores menores. Então, aqui 40 vai descrever o cinza nessa região ali. E 200 é quase branco, vai descrever, então, o branco nessa área. Isso aqui é uma imagem digital verdadeira. No início, as pessoas, de fato, produziam imagens digitais dessa forma. E a gente tinha aquelas imagens de dentes que vinham ali com milhões de números desse jeitinho aí. E se fosse feito de forma inteligente, de fato a gente via as coisas. Aqui, como vocês veem, a gente vê a cruz. E aí a gente conseguia ver diferenças nas imagens, mas não era uma forma muito conveniente de representar. Mas uma imagem digital é composta de números. E a pergunta é uma pergunta filosófica interessante. Uma imagem digital existe? Vamos voltar a essa pergunta filosófica depois. Mas quando nós começamos em 1979 a trabalhar com imagens digitais, nós fizemos, como fazemos até hoje, nós pegamos uma imagem analógica, utilizamos um amostrador e dividimos essa imagem analógica em elementos discretos, ou pixels. Isso foi feito lá no nosso departamento, seja pelo uso de uma câmera digital ou uma câmera de TV. Olhando aqui, que filmava o filme a ser digitalizado. E usamos isso com muita frequência ainda. E eu preciso lembrar, depois de falar para vocês, de dar o nome de uma boa câmera digital. Ou então utilizamos um scanner de mesa para fazer a busca da imagem. Bom, vamos tomar o exemplo aqui da videocâmera. A videocâmera faz o escaneamento daquilo que está vendo, por exemplo, linha a linha. E se essa imagem está ali e eu quero digitalizar essa imagem, a videocâmera começa por ali embaixo, e já chegamos ali naquele ponto. E nessa faixa é uma imagem escura, não há luz que chega até a câmera, portanto, não há sinal elétrico que está sendo produzido. Então aqui
é essa parte inicial, no 0. Bom, nós passamos para a dentina e luz, então, começa a passar pelo filme e atinge a câmera, produzindo essa elevação aqui do sinal elétrico. E aí nós passamos até a polpa, aqui escurece um pouco, subimos de novo na imagem da dentina, que fica mais claro. Aqui entre um dente e o outro fica escuro de novo. E aí nós criamos um sinal de vídeo, ou um sinal elétrico, que varia continuamente. Um sinal de variação contínua é uma imagem ou um sinal analógico. Isso por definição. Quando nós tomamos parte desse sinal e fazemos a digitalização dessa parte, o que fazemos é cortar um pedaço aqui do sinal em uma série de distâncias, e a força do sinal elétrico vai ser dado, ou melhor, vai receber um número. Então, quando o sinal era mais fraco, o número foi 100, no caso. Uma outra parte pode ter recebido um número de 101, e assim por diante. Observem, então, que aqueles números são números discretos. 100, 101, 102. Não tem como ser 100,25, por exemplo. Precisa ser um número inteiro. E aí, esses estão organizados, esses números ficam organizados na memória do computador, na assim chamada matriz da imagem. Então, passamos do sinal analógico, ou imagem analógica, até a sua correspondente digital. Naturalmente, não existem sombras ou tonalidades de cinza no computador, apenas números. E aí, quando nós apresentamos essa informação na tela do computador, nós voltamos e recriamos um sinal analógico. É isso que você vê na tela, um sinal analógico. Embora nós ainda o denominemos imagem digital, porque foi criado digitalmente. É digital dentro do computador. Então a minha pergunta é essa: será que as imagens digitais existem? Quando nós as denominamos digitais, nós fazemos isso pela base numérica que compõe essas imagens. Então, podemos descrevê-la mais uma vez dessa forma: a voltagem no sinal analógico, que varia continuamente, e a sua correspondente digital é feita de elementos discretos. Eu acho que é importante, ou pelo menos eu acho mais fácil, descrever o sistema digital dessa forma, porque basicamente, quando nós passamos da forma indireta de fazer imagens digitais até a forma mais direta, funciona da mesma forma. O que nós fizemos no final dos anos 70, início dos anos 80, foi olhar as imagens digitais, essas imagens digitalizadas, e numa das experiências que fizemos, nós dissemos ao computador: dê para nós imagens com um aspecto que teriam se tivessem sido produzidas por um número menor de fótons de raio-x. A gente não tinha como fazer isso com filmes diferentes, porque não existiam filmes diferentes. Então, isso foi simulado num computador. E começamos aqui, então, com um filme normal que foi digitalizado. E aí nós mudamos a imagem de tal forma que essa imagem parece, ou melhor, funciona como se tivesse sido feita com 1/4 do número de fótons do que aquela que produziu a imagem anterior, e assim por diante.
E aí nós introduzimos lesões e as pessoas tinham que descobrir onde que estavam essas lesões. Fizemos uma experiência que naquela época eu não tive ciência, eu não conseguia entender. Foi uma experiência muito boa. Hoje eu sei mais. Talvez eu sou o único que saiba que foi uma experiência ótima, mas o que nós observamos, que eu entendi depois, é que nós podíamos utilizar imagens produzidas com um número muito menor de fótons do que aqueles normalmente utilizados na produção de um filme. Isso nos disse, então, que a gente podia ir mais adiante e revelar sistemas, ou melhor, criar sistemas que de fato pudessem criar imagens a partir de um número menor de fótons de raio-x. Então, essa experiência foi muito interessante. E isso é importante hoje, quando nós chegamos aqui para falar das imagens digitais, e principalmente dos sensores digitais. Como eu mencionei antes, eles vão passar aqui do filme, que passa pelo scanner de mesa ou uma câmera de TV. Eu também sou diretor do nosso departamento de informática dental e durante muitos anos nós temos procurado uma boa câmera de TV que pudesse ser utilizada para todos os tipos de tarefa, e nós procuramos uma câmera que pudesse nos dar, ou uma filmadora que pudesse nos dar um bom balanço de cores, porque queríamos usar isso para avaliar as lesões orais. Levou vários anos até que a gente encontrasse uma. Finalmente encontramos uma câmera ou uma filmadora da Sony para uso doméstico, muito bom para uso doméstico, mas não é tão caro assim. E podemos utilizá-lo também para produzir imagens digitais. Portanto, uma câmera muito versátil, ou uma filmadora muito versátil. Ou utilizamos isso, ou então utilizamos o scanner de mesa. O scanner de mesa é muito mais lento, porque a câmera digitaliza a imagem rapidamente, ao passo que o scanner leva mais tempo para digitalizar a imagem. Bom, mas o interesse de vocês não é tanto esse, mas, embora eu ache importante mencionar isso, ainda não está desatualizado, mas o que nós vamos ter a seguir é a placa da imagem. Esses sistemas foram primeiro utilizados na medicina. E depois você precisa, saiu de foco, um scanner laser para fazer a leitura, ou então nós podemos passar para sistemas de CCD. Existem outras tecnologias também disponíveis. Basicamente, essas são as tecnologias básicas. Eu vou então falar um pouco do CCD e do SPP, que são, o SPP são placas de armazenamento de fósforo. E basicamente são os sistemas diversos que nós temos. O CCD, que significa Charge Coupled Device, ou aparelho com carga acoplada. Ninguém fica mais sábio só por aprender o significado disso. Nós temos o fósforo de armazenamento, esses sistemas SPP. Você observa esses sistemas sob uma variedade bem grande de nomes. Também a luminescência fotoestimulável de fósforo, placas de imagem e às vezes a radiografia computadorizada e etc. Eu sei de pelo menos 10 nomes diferentes para a mesma coisa. Algumas semanas atrás, eu encontrei um sistema que eu nunca tinha ouvido falar, chamado CID, que é aparelho com carga injetada. E eu vou talvez depois falar para vocês como é que isso difere do CCD. Pois bem, o processo com o qual trabalhamos pode ser descrito de forma bem diversa. Mas nós também precisamos nos lembrar
onde que o sistema é semelhante ao que tínhamos anteriormente. Nessa parte, a radiação chega até o objeto com as suas diferenças de densidade de massa, que é a única coisa que os raios-x detectam. Aqui o sistema está inalterado, é a mesma coisa de antes. Talvez pudesse haver alguma diferença no número de fótons que você vai utilizar. Depois, aqui nós usamos algum tipo de sensor que está ligado direta ou indiretamente a um computador. E aí você já começa a fazer o processamento da imagem, mudando a imagem, talvez para melhorar, ou melhor, a se encaixar melhor no sistema olho-cérebro. As condições de visualização dependem agora da qualidade da tela, também até certo ponto, qual que é o pano de fundo da tela, que também já se mostrou ser importante. Também como você percebe a imagem. Eu vou posteriormente descrever outros benefícios, como eu já disse. Eu vou voltar ao processamento de imagem e também a decisão radiológica e a possibilidade de construir bancos de dados radiológicos, bem como a comunicação dessas imagens, passando essas imagens através de um sistema de rede para outras localidades. Vocês se lembram do primeiro sistema que surgiu em 1988, 89? O sistema Trophy. Aqui é o sensor que foi utilizado naquela época, um sensor meio grande. Se abrirmos o sensor, o que nós vamos ver lá dentro dessa parte, que é a parte que recebe a radiação, nós encontramos uma tela de intensificação de imagem. Na medida em que os raios-x atingem o intensificador, produz-se luz, e essa luz então é transferida através de um sistema de cabos ópticos consistindo de um arranjo de elementos fibra ópticos com formato de cone, descendo aqui até o CCD que está ali no fundo. Era um CCD bem pequenininho, porque de fato era um CCD utilizado comercialmente, disponível comercialmente e utilizado para as câmeras de vídeo digitais. Então eles juntaram isso aqui, colocaram aqui, e como vocês veem, era um sistema bem grande, não foi muito bem sucedido, mas era naturalmente alguma coisa mais nova. E aí o sinal então era transferido aqui através desse cabo até o computador e apresentado ali no monitor. Com isso, recebia o nome de radiovisiografia. Então, foi o primeiro a primeira geração das 8 gerações que depois surgiram de sensores. Isso mudou rapidamente, de tal forma que agora vocês não têm mais o sistema fibra óptico, tem algo que se chama um taper fibra óptico, que torna possível fazer isso bem mais fininho. Havia um sistema que transmitia a luz da tela de intensificação até o CCD através de pelo menos 7 lentes ópticas. Por que fizeram isso dessa forma, com 7 lentes ópticas? Porque não haviam CCDs na época para raio-x, apenas para a luz visível. Os CCDs não detectavam os raios-x diretamente. Porque a camada de cristais, que é a parte importante do CCD, era fina demais.
Mas isso aí foi mudando de tal forma que, posteriormente, a tecnologia passou do intensificador ou da tela de intensificação, passando por um sistema óptico e um CCD sensível à luz, para então chegar num CCD sensível aos raios-x. Isso foi feito por aumentar a espessura do cristal no CCD, da camada de cristal. E então, com isso, quanto mais espesso, mais raios-x são absorvidos. Então foi dessa maneira que a coisa foi construída. Bom, foi então chamado de CCD adaptado às energias do raio-x. O primeiro deles foi o sistema vendido sob esse nome aqui, Sense Array. Um nome bonito. Sense Array. Então, recentemente, no outro dia, de fato, eu li a especificação quando comecei a fazer isso, quando eles começaram a fazer, e especificavam que o sensor seria grande o suficiente para poder cobrir a área de um dente, pelo menos. Depois especificaram alguma coisa em relação à qualidade de imagem, etc. Não era muito específico. E como vocês veem aqui, ele realmente abarcava a área de um dente e às vezes até mais um outro se os dentes não fossem muito grandes. Mas perdíamos aqui em cima. Se você quisesse ver a parte periapical, você perdia a parte de cima do dente. E aí eu recebi um para usar e tive muitas críticas, porque eu fazia diagnósticos, eu trabalho com diagnóstico e eu não quero ficar como que olhando através de um buraco de fechadura para aquilo que eu quero diagnosticar. E havia outros problemas também. E eles não gostaram de mim por causa disso. Mas foi assim como foi, e a razão simplesmente era econômica. Era muito caro produzir os CCDs na época, mas se você quisesse fazer CCDs maiores, o custo subia na proporção de o cubo da área. Eu fiquei muito satisfeito quando eu aprendi sobre o sistema de CCD e disse, é isso que nós queremos ter para a imagem panorâmica e para as imagens cefalométricas. Então eu fui para uma companhia e um daqueles CCDs maiores e disseram assim, tudo bem, pode ter. Agora quanto que custa? $2,5 milhões. Aí eu cheguei à conclusão que eu disse para eles assim, bom, deixa eu pensar um pouquinho. E nós ainda temos esse problema, embora os preços tenham caído, mesmo para os CCDs. E com isso, eles agora são feitos de forma melhor. Bom, era assim que funcionava, como vocês podem ver. E então outros sistemas vieram de maneira até rápida, e o próximo que a gente começou a trabalhar foi um sistema italiano da Gendex, chamado Vixa em alguns países, ou Visualex. E foi dito pelas pessoas que fizeram o Sense Array que esse era uma cópia do Sense Array. Então, houve aí umas desavenças com relação às patentes e, de fato, o chip dos CCDs realmente veio do mesmo fabricante. Havia algumas diferenças nos programas, nos softwares, mas os sensores eram pequenos, você tinha que acomodá-lo de uma forma, talvez até através de um posicionador,
E as pessoas do Visualix utilizavam esse posicionador. E eu pensei, quando eu estava ouvindo a palestra do John Brand ontem, estava pensando que eu detesto esses posicionadores que têm uma argola que fixa o feixe. Eu nunca utilizo. E se você não utiliza, sempre é possível fazer a utilização dos cones retangulares, porque aí você é capaz de modificar independente da posição. Então, um posicionador como esse daqui é muito melhor. Foi isso que eles utilizaram, então, para o SensorRay no começo. E notem que naquela época a espessura do fio que chegava até o sensor. E esse fio tinha muito torque. Então é como se ele tivesse vida própria. Você colocava o sensor ali em algum lugar, você saía e aquele sensor já estava lá a 20 metros dali. Então era um problema enorme segurar o sensor. E os nossos técnicos começaram a ter antipatia e era difícil fazer a utilização daqueles sensores. Eram bons no laboratório. Mas, como eu mencionei, eu também comecei a ter problemas com a redução do tamanho, com o pequeno tamanho desses sensores. E quando eu fazia uma radiografia intraoral comum, eu utilizo isso só para vocês terem uma ideia de tão pequena que é a área em relação a um filme normal. E como uma pessoa que trabalha com diagnósticos, isso é difícil o suficiente da forma que se apresenta para nós hoje. E nós já percebemos, através de estudos de percepção, que é muito mais fácil ver algo se você tem um fundo para aquela lesão. Às vezes é muito difícil você visualizar só a área da lesão. Então é importante nós levarmos em consideração a questão do tamanho suficiente, se você não está utilizando isso para um propósito específico. Senhor coordenador, será que já é a hora de um cafezinho? Eu acho que eu estou aqui olhando para vocês e eu consigo assim perceber assim que vocês estão pedindo por um cafezinho, né?